Olá, meus irmãos e minhas irmãs, cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Ao chegar até você mais uma vez esse vídeo, possa trazer a paz de Deus, bênção para a sua vida, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Reforçando aquele pedido de sempre, que você possa estar curtindo, que você possa estar comentando. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho aí para receber a notificação de cada vídeo. Peço a cada um de vocês que continue espalhando esse link, esse canal, essa mensagem que tem sido postada aqui, para que também outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Estamos aqui para mais um alimento, mais uma porção de Deus para a minha vida e para a sua vida. E hoje nós vamos falar da segunda carta de Coríntios, capítulo 4, verso de número 4. Segunda carta de Coríntios, capítulo 4, verso 4, que diz assim, olha: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vou ler novamente, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós temos aqui essa segunda carta de Coríntios, que Paulo escreveu para esta igreja que estava numa cidade chamada Corinto. Uma igreja que foi aberta ali, uma igreja que reconheceu o Senhor como Salvador. E Paulo agora vai escrever para eles. Esse verso de número 4 que nós vemos é interessante, porque Paulo tem um propósito de mostrar para essa igreja as astúcias, as ciladas que o diabo usa contra o povo de Deus e contra aqueles que estão no mundo aí fora que ainda não conheceu o Senhor Jesus. Então Paulo diz, olha, nos quais o Deus deste século. Quem é o Deus desse século? Que Paulo está dizendo, o diabo, Satanás, aquele que é opositor da igreja, aquele que é opositor do ser humano. Então, o Deus desse século, que é o diabo, ele usa armadilhas contra o ser humano. E aqui Paulo ele vai identificar uma armadilha que o diabo usa, dizendo, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, uma das ciladas que o diabo usa contra o ser humano é cegar o entendimento dessa pessoa. Quando uma pessoa está cega espiritualmente da parte do diabo, por mais que você pregue a palavra para ela, por mais que você mostre a verdade, por mais que você explique que o caminho que essa pessoa está trilhando é um caminho de morte, de perca, de sofrimento, essa pessoa não consegue entender isso. Essa pessoa não consegue sair dessa situação. Por quê? Porque o entendimento dela está cegado pelo diabo. Então, por mais que você fale a verdade, por mais que você explique a verdade pela palavra de Deus, que é o Evangelho, essa pessoa não consegue discernir aquilo. Por isso, às vezes, eu e você até questionamos por que você se depara com pessoas que estão nas drogas, na prostituição, indo no caminho de morte, você prega, fala com essa pessoa, mas ela não consegue entender aquilo. É porque ela está cega espiritualmente. Então o texto diz que o Deus desse século, que é o diabo, cegou o entendimento de muitos para que a luz do evangelho não venha resplandecer. Ou seja, uma pessoa cega espiritualmente, ela não consegue discernir as verdades do evangelho. Então isso é uma cilada que o diabo usa. É uma arma que o diabo tem de cegar as pessoas para quê? Para que o evangelho não chegue até elas. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que aprender a orarmos também, pedindo que Deus possa tirar toda a cegueira espiritual das pessoas que a gente está pregando, que a gente está aconselhando. Porque quando essa cegueira cair, a luz do evangelho resplandece, a verdade entra no coração dessa pessoa. Mas enquanto essa pessoa estiver cega espiritualmente, ela não consegue discernir aquela verdade que é pregada para ela, ela continua no caminho negativo. Então a cegueira espiritual é uma arma que o diabo usa contra o ser humano. E nós precisamos aprender pela palavra ao quê? Orar para que Deus jogue por terra toda cegueira espiritual contra aquela pessoa e a luz do evangelho possa resplandecer no caminho dela e ela possa encontrar a direção certa, que é Cristo Jesus. Nós temos também a segunda armadilha que o diabo usa contra o ser humano, que é a sedução. A sedução é algo que o diabo usa para poder destruir as pessoas. Quando nós voltamos lá para o início da Bíblia, a história de Eva, de Adão, Deus criou todos os frutos, várias árvores, e deu a eles para que eles pudessem se alimentar. Mas nós sabemos que Deus deu uma ordem, dizendo, olha, desse fruto aqui não é para você comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. O diabo, na sua astúcia, o que ele fez? Apresentou para Eva logo aquele fruto.
E ao olhar para aquele fruto, ela foi seduzida, comeu daquele fruto e também compartilhou daquele fruto com Adão. Mas o motivo da queda foi a arma que o diabo usou, seduzindo ela. Agora preste atenção, existiam centenas de frutos, centenas de árvores, mas ela vai escolher comer logo aquele que era proibido. Por quê? Porque ela foi seduzida pelo diabo. Aquilo que ela olhou foi agradável aos olhos dela e levou ela a comer. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nos seduz no olhar, no ouvir, no receber como promessas falsas, porque o diabo usa ilusões falsas. O diabo tenta seduzir a minha e a sua vida. E a sedução fez com que Eva pudesse cair e também levar à queda de Adão. Então isso é uma arma que o diabo usou contra Eva e ele continua usando nos dias de hoje. Por isso nós não podemos agir por emoção. Por isso nós não podemos agir precipitadamente. Por isso nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente olha e imediatamente aflora algo dentro de mim e de você. Porque muitas das vezes aquilo pode ser uma sedução do diabo, fazendo você ficar preso naquilo e abrir mão tudo aquilo que Deus já havia colocado para mim e para você. Então nós temos de algo muito sério. O diabo tem as suas ciladas, suas armas. Primeiro, cega o entendimento de muitos. Segundo, ele usa sedução para poder enganar as pessoas. E a terceira cilada que o diabo usa contra o homem é criar situações para que aquela pessoa se afaste de Deus. Porque uma das coisas que o diabo luta é para tirar o homem de próximo de Deus. Quanto mais eu e você estamos afastados de Deus, isso é melhor para o diabo. Então o diabo cria centenas de situações para fazer com que eu e você se afaste de Deus. E nós precisamos estar atento a isso. Porque se você é uma pessoa que não está tendo tempo para Deus, você é uma pessoa que pode estar debaixo de uma cilada do diabo. Porque quem não tem tempo para Deus, na verdade está perdendo tempo. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nos dias de hoje o diabo tem usado muitas situações. Você já viu que às vezes nos dias de 24 horas nós fazemos tantas coisas e o resultado final é: não tive tempo de orar, não tive tempo de ler a Bíblia, não tive tempo de ir para a igreja. Por quê? Isso são ciladas que o diabo usa para nós ficarmos envolvidos nos nossos dias a dia, em várias coisas, e nos afastar de Deus. Uma das coisas que é favorável para o diabo contra o homem é quando eu e você estamos distante de Deus. Porque distante de Deus o diabo tem mais liberdade de trabalhar na minha vida e na sua vida. Então Paulo, quando escreve essa carta para esta igreja, Paulo está advertindo que o diabo é um ser que usa ciladas. Então ele traz cegueira espiritual, ele traz situações para poder seduzir o ser humano, ele cria vários momentos para que a pessoa não tenha tempo para Deus. E nós precisamos ser sábios para quê? Para que nós não venhamos cair nessa cilada do diabo. Então se você é um homem ou mulher que não está tendo tempo a Deus, está distante de Deus, cuidado. Isso pode ser cilada do diabo, ele quer ver você fora. Mas é tempo de você romper essa cilada e voltar para os caminhos do Senhor. Se você é um homem ou mulher que está aí sendo seduzido pelo diabo, não haja pela emoção, não haja por aquilo que você está vendo, por aquilo que você gosta. Busque a direção de Deus, porque você pode estar sendo seduzido, e isso pode trazer uma queda para a sua vida e levar a queda de outros também. Porque depois que Eva caiu, Adão também tropeçou. E isso trouxe o pecado para toda a raça humana. E nós precisamos orar para que Deus jogue por terra toda a cegueira espiritual. Porque não adianta nós pregarmos a palavra se muitas pessoas ainda estiverem cegas, porque isso é uma cilada do diabo. Mas Deus está nos dando hoje a palavra, como fugir das ciladas do diabo, para que possamos romper e viver das bênçãos que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Então eu quero orar para que Deus possa atuar na minha e na sua vida, para que todas as ciladas que o diabo usa contra mim, contra você, possam perder a força, possam cair por terra, e eu e você possamos ser livres de todas elas e alcançar as bênçãos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, Pai. Queremos primeiramente sempre te agradecer, porque a palavra do Senhor sempre tem trazido para nós instrução. Aprendemos que o Deus desse século, que é o diabo, ele usa, Pai, as suas armadilhas, ele usa as suas ciladas. E aprendemos, Pai, que a primeira delas é cegar o entendimento de muitos. Por isso eu oro, meu Deus amado, por esse homem, por essa mulher. Se essa pessoa está presa, Pai, nessa cilada do diabo, se o entendimento dela está, Pai amado, cego, eu quero repreender agora toda cegueira espiritual. Pedir, abra os olhos dessa pessoa para que ela possa entender, Pai amado, que está vivendo um caminho de abismo, um caminho de morte, um caminho de sofrimento, de perca. Que ele possa encontrar, Pai amado, na luz do Evangelho, que é a direção que vem do Senhor. Deus, peço
peço, Senhor, que todo espírito de sedução que possa ser usado pelo diabo contra esse homem, essa mulher, também possa cair por terra, Pai. Assim como ele seduziu a Eva naquele fruto, ele também trabalha no dia de hoje, mas que essa pessoa possa receber o livramento, que toda cilada do diabo contra ele e contra ela, através da sedução, possa cair por terra. Também oro, meu Deus, para que esse homem, essa mulher que está afastado, meu Deus amado, possa sair dessa cilada e possa voltar para os teus caminhos. Nós sabemos que o diabo luta para nos afastar, Pai amado do Senhor, porque quanto mais longe do Senhor nós estivermos, mais facilidade ele tem para agir na nossa vida. Por isso eu oro, meu Deus, para que o Senhor venha desfazer toda cilada, toda artimanha, tudo aquilo que o diabo tem usado contra esse homem, contra essa mulher, que pessoas sejam libertas, pessoas sejam transformadas, pessoas sejam livres, e toda, Pai amado, toda cilada do diabo seja, Pai amado, jogada por terra contra esse homem e essa mulher, e que possamos receber sabedoria que vem do Senhor, para que possamos caminhar e não caímos, ó Deus amado, nas prisões, nas ciladas que o diabo tem usado contra a nossa vida. Assim eu oro, assim eu coloco cada vida diante do Senhor e abençoo com esta palavra e no poder que é no nome de Jesus, que assim seja. Amém. Que o Senhor possa te abençoar e livrar a sua vida e a minha vida e toda a nossa família de toda a cilada do diabo, em nome de Jesus.